Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quero saudá-los no início dessa terça-feira, 23 de junho. Já estamos na véspera da grande solenidade do apóstolo João Batista, profeta João Batista. E hoje, iniciando essa semana, ontem com a palavra, o Senhor nos conduzia no Sermão da Montanha a que tivéssemos cuidado com nossos julgamentos. E Jesus continua hoje. Hoje, a palavra do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 6, depois dos versículos 12 a 14, Jesus ensina 3 aspectos da vida cristã: a prudência, a caridade para com o próximo e a decisão em prol do Evangelho, ou seja, de Cristo. Diz o Evangelho: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, irmãos, como eu disse, nesse pequeno evangelho, esses versículos do capítulo 7, vale a gente lembrar que nós estamos no Sermão da Montanha. Eu falava ontem para vocês que o Sermão da Montanha é um grande discurso de Jesus no alto de uma montanha. A gente sempre tem a ideia de que o Sermão da Montanha foi para o povão. Mas o Sermão da Montanha é dirigido especialmente para os discípulos. São regras de vida para aqueles que fazem sua adesão por Jesus. Então, achar essa palavra dura, difícil, é você chegar à conclusão que você não tomou a decisão ainda por Jesus Cristo. Sim, o seguimento a Cristo é exigente, como é exigente a vida. Tudo na vida é muito difícil, e é bom que seja, porque aquilo que se adquire com facilidade, nós não damos valor. Nós não damos valor. Basta a gente ver nossos jovens de hoje, que desde que nascem têm tudo e não dão valor à vida, não dão valor a nada. Antigamente não se tinha nada, tudo se conseguia com muito suor, com muito esforço, e se dava valor. Desde cedo a criança tinha que aprender a construir. Hoje já se recebe tudo de mão beijada. Já não se constrói. Então, a vida é difícil, é exigente para aqueles que querem alguma coisa. É para quem não quer. A vida se torna, entre aspas, fácil. Nós vamos fazendo atalhos aqui se tornou difícil, eu tomo outro caminho, e assim vou indo. Eu costumo dizer que nós vivemos num tempo onde parece que as pessoas não têm norte. Você pergunta hoje para um adolescente, uma criança, um jovem, o que é que você vai ser? E a resposta é sempre a mesma: não sei. E eu sempre costumo dizer: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se a gente não tem um norte, se a gente não tem uma direção, qualquer caminho serve para a gente. Por isso que o jovem hoje entra tanto nas drogas, numa vida promíscua,
de bebedeiras, tabagismo, enfim, porque não tem norte. Então o Evangelho é exigente para aqueles que querem o céu. Não existe santidade sem ascese, sem renúncia, sem mortificação. Então, o primeiro aspecto deste Evangelho de hoje é a prudência. O necessário discernimento na dispersão das coisas santas. Precisamos ter discernimento. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis pérola aos porcos. A prudência. Sabe? Principalmente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, que muitas vezes nós ficamos dando para quem não quer. Ficamos insistindo com quem não quer. Então, o primeiro aspecto do Evangelho de hoje é a prudência. Temos prudente com as coisas santas do Senhor. Aquilo que nós temos recebido, aquilo que temos ensinado. A segunda coisa é a caridade para com o próximo. Tudo quando quereis que os outros os façam, fazei vós mesmos ao outro. Jesus sabe que o ser humano se ama a si mesmo muito, né? Ele é capaz de querer as coisas, né? Tudo para si. E Jesus nos bota como parâmetro para fazer para os outros o que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. O cristão tem que ter essa visão. Eu tenho que fazer ao outro aquilo que eu quero que me façam. Se eu não quero que os outros me façam mal, por que eu faço mal? Então a caridade, prudência com as coisas santas, guardar, zelar, ser prudente, não ficar jogando à toa. A caridade com o próximo é o segundo aspecto. Amar o irmão com a mesma medida que eu amo a mim mesmo. Não fazer ao outro o que eu não quero que me faça. E o terceiro aspecto é a decisão em prol do Evangelho, isto é, em favor de Cristo. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, a decisão de servir a Cristo. Prudência, caridade com os irmãos e a decisão em prol do Evangelho. A exigência do Evangelho. De tomar, né? É difícil a porta estreita para passar, mas é nessa dificuldade, que leva a vida. Que nos leva à vida. Jesus está falando comigo, está falando contigo nesta terça-feira. Está me convidando a você, a mim e a você, a que tomemos essa decisão concreta em prol do Evangelho, do seguimento a Jesus. Mas Jesus sofredor. Porque nós queremos assumir na nossa vida um Cristo glorioso, sim, mas o Cristo glorioso passa pela cruz. E não existe vitória sem lutas. Então que nessa terça-feira, diante das dificuldades que nós vivemos, que nós passamos, vamos colocar-nos diante do Senhor, sendo tocado pela palavra, porque essa decisão de seguir a Cristo, temos que tirar tudo que é falsas seguranças deste mundo. Eu não posso querer seguir a Cristo, né, no comodismo, no bem-estar, mas lembrando que seguir a Cristo, Ele vai dizer: as raposas têm toca, os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Prudência, caridade com o próximo e decisão, firme decisão em prol do Evangelho. Que a palavra do Evangelho hoje de Jesus para mim e para você
nesta terça-feira, nos dê a coragem de sermos prudentes, agir com amor com o outro e tomarmos a firme decisão, o firme propósito de seguir ao Cristo em toda e qualquer circunstância. Que Deus, que a palavra, que a oração que nós fazemos nesta manhã, no início desse dia, ou no decorrer desse dia, dessa terça-feira, te ajude na situação que você está a decidir por Jesus em prol da salvação tua e daqueles que estão ao teu redor. Amados, seja hoje firme no Senhor. Tome a decisão em prol do Evangelho. Seja prudente e deixe mover-se pela caridade cristã em favor do outro. Não julgueis para não ser julgado. Evangelho de ontem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.